título era Usando o crachá de ocupação. Usando o crachá de ocupação. E eu li aquele texto e eu falei, nossa, isso realmente sou eu. Né? Uma mulher que, né, quando as pessoas perguntam como você está, eu falava, tô correndo, tô super ocupada. E nesse devocional falava que, na verdade, isso tem um orgulho por trás, isso tem... é um outro tipo de status, que você quer estar ocupada para você sentir importante por causa disso. Continuando nessa minissérie que vai até o final desta semana, vamos ouvir sobre como Deus levou Nicky Lorimer, que hoje é a líder da equipe do Aviva Nossos Corações, ao ponto de abandonar sua própria agenda para que pudesse estar livre para dizer sim para a agenda que o Senhor tinha para ela. Você pode assistir a esses testemunhos em forma de vídeo também. Você vai encontrar o link para este vídeo no final da transcrição, quando acessar esse podcast no nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Eu nasci num lar hindu, né? Eu nasci na Índia, sou indiana de origem. Fui criada na Inglaterra, num lar não cristão. Eu conheci meu marido na faculdade. Ele era desviado. Ele teve uma experiência muito forte. Ele voltou para Jesus e nesse processo ele falou de Jesus para mim e foi assim que me converti. E eu fui crescendo no meu amor pelo Senhor. Ele foi tirando muitas coisas da minha vida, realmente me dando uma mente nova, um coração novo. Eu era muito ambiciosa, queria muito trabalhar, ter uma carreira. Eu era formada em economia, mas ele foi trabalhando no meu coração até eu saber que um dia, quando eu tiver meus filhos, eu ia querer ficar em casa com eles, eu ia querer parar de trabalhar. Então, eu trabalhei em Londres como economista por cerca de 5 anos. E quando meu filho nasceu, eu fiquei em casa, como eu já havia decidido fazer. Logo depois, quando ele tinha quase 2 anos, nós mudamos para o Brasil. E depois eu tive minha filha. E eu estava em casa com eles, conforme eu tinha falado. Eu até animava outras mulheres também, que era bom ficar em casa com filhos, né, se é possível fazer isso. No Rio tem uma cultura muito forte, eu via ao meu redor muitas mães tendo babás para ajudar com a criação de filhos, mas eu sabia que isso não era a vida que eu queria para mim. Isso era tudo bem na teoria, mas na prática eu sabia que eu lutava muito contra isso. No meu coração, eu não estava satisfeita a estar em casa, eu ainda queria aquela carreira, eu ainda sentia muito que minha identidade estava no status que uma carreira me dava. Então eu transferi essa necessidade para as coisas que eu precisava fazer durante o dia para eu me sentir útil. Eu senti que eu virei uma escrava da minha lista de coisas a fazer. Então eu estava sempre correndo, embora que eu estava em casa, não estava fazendo um trabalho remunerada, mas eu estava sempre muito ocupada e realmente não curtindo a criação dos meus filhos como eu imaginava que eu ia. Eu passei assim durante muitos anos, até que um dia, uns 6 anos atrás, eu senti Deus falando para mim. Eu senti a presença dele de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti ele muito mais próximo, muito mais íntimo. E eu queria muito me desprender das coisas desse mundo, né? Eu queria muito... eu senti que as coisas que eu valorizava antes, as ambições que eu tinha, as coisas que eu queria tentar conquistar, já não tinha valor para mim. Eu simplesmente queria mais de Deus. E então eu senti Deus me falando para mim, para eu limpar minha agenda, tirar tudo que me ocupava tanto, mas que não precisava fazer. E durante esse tempo também eu li um devocional que tocou muito no meu coração. Era uma coisa
curta e simples, mas o título era Usando o Crachá de Ocupação. Usando o Crachá de Ocupação. E eu li aquele texto e eu falei, nossa, isso realmente sou eu. Né? Uma mulher que, né, quando as pessoas perguntam como você está, eu falava, tô correndo, tô super ocupada. E nesse devocional falava que, na verdade, isso tem um orgulho por trás, isso tem... é um outro tipo de status, que você quer estar ocupada para você sentir importante por causa disso. Então eu falei, Senhor, eu não quero mais isso, eu quero realmente ter a agenda que o Senhor quer para mim. E aí eu senti direcionada por Deus de fazer tudo que eu tinha falado que eu nunca ia fazer, tudo que eu relutava contra antes, né? Eu não me permitia ter um tempo para parar durante o dia, fazer um estudo bíblico com outras mulheres, tomar um chá, passar um tempo gostoso de comunhão. Eu sentia que eu não podia fazer isso porque eu estava ocupada demais. Mas minha vida mudou e eu senti Deus falando para mim que Ele queria encher minha vida justo com essas coisas. Então eu passei a ir para muitos estudos bíblicos. A primeira que eu comecei a fazer foi Mulher Verdadeira, que foi meu primeiro contato com o material do Aviva Nossos Corações. Esse estudo mudou minha vida. Falo muito sobre a submissão verdadeira de uma esposa. E logo depois de fazer esse estudo, eu ouvi sobre uns podcasts em que duas amigas da minha escola, da escola dos meus filhos, duas amigas que fazem parte da comunidade dessa escola, falaram do testemunho delas nesses podcasts. Uma delas era Cindy Rast e a outra Lilian Pedroso. Como eu conhecia essas duas mulheres, eu queria muito ouvir esses testemunhos. E novamente era Aviva Nossos Corações, Revive Our Hearts, que estava fazendo esses podcasts. Eu ouvi o podcast da Cindy Rast, o testemunho dela, de como Deus falou com ela através do mesmo estudo que eu tinha feito, A Mulher Verdadeira. E como Deus tinha chamado ela para trazer esse estudo para o Brasil, em português. Quando eu ouvi o testemunho dela, eu senti Deus fazer uma coisa sobrenatural na minha vida. Depois do podcast, eu parei o carro, estava ouvindo o podcast no carro, e eu comecei a chorar incontrolavelmente. Eu não entendia por quê, mas eu passei a ter um desejo tão grande de conhecer a Cindy. Eu falava, eu preciso conhecer ela. Imediatamente eu mandei um e-mail para ela, e ela não me respondeu por muito tempo, e só depois que eu fiquei sabendo que justo nesse momento, nesses dias, ela tinha sido diagnosticada com câncer. Mas depois de ouvir esses podcasts, eu passei a ter dois desejos. Um desejo era de conhecer ela mais, e outro desejo era de ouvir mais podcasts do Revive Our Hearts. Então, como eu tinha falado, eu estava participando em muitos estudos bíblicos com outras mulheres. E enquanto eu dirigia pelo São Paulo, indo para grupos para fazer esses estudos, eu tinha muito tempo no carro para ouvir os podcasts. E cada podcast que eu ouvia, eu amava do jeito que a palavra de Deus era ensinada. Eu cresci muito nessa época. E, ao mesmo tempo, eu comecei a conhecer mais a Cindy também. Ela já estava em tratamento de câncer. Mas a gente começou uma amizade muito linda, e como eu estava mais desocupada, eu vi Deus usando isso na nossa amizade. Eu vi Ele usando a minha vida na vida da Cindy para poder levar ela para o hospital, para ter os encontros com os médicos, para nós podermos orar mais juntas. Então foi um tempo muito precioso, um treinamento para a minha vida, através da vida dela. Logo depois que eu conheci mais o ministério, eu tive a oportunidade de ir para uma conferência nos Estados Unidos. Eu descobri que o ministério Revive Our Hearts tem uma conferência para mulheres uma vez por ano em Indianápolis. E eu fui para essa conferência, fiquei muito feliz. Foi um sonho sendo realizado depois de quase um ano de ouvir os podcasts desse ministério.
estava muito feliz de ver a Nancy em pessoa, a Mary Cassian e tantas mulheres que eu tinha ouvido através dos podcasts. E durante o meu tempo na conferência, eu tinha orado a Deus, eu tinha perguntado para Ele o que Ele queria da minha vida. Eu queria me envolver nesse ministério, Aviva Nossos Corações. E assim que eu voltei para o Brasil, a Cindy me convidou para fazer parte de um grupo de oração que ela tinha começado com poucas mulheres. E esse grupo de oração era justamente para orar sobre o ministério Aviva Nossos Corações ser estabelecido no Brasil. Eu fiquei super feliz, era exatamente o que eu queria. E nós passamos a orar pelo ministério durante 3 anos. E confesso que a gente ficava frustrada muitas vezes, porque foi um período de 3 anos, nós orávamos e pedíamos, mas a gente não via muita coisa acontecendo. Nós tínhamos fé que Deus usaria nossas orações, mas ao mesmo tempo a gente queria ver alguma coisa acontecendo. Mas continuamos orando, vimos que o livro Mulher Verdadeira realmente estava vendendo cada vez mais. Ficávamos muito felizes de ver as mulheres usando esse material, estudando. Ouvíamos testemunhos de mulheres que estavam sendo transformadas através desse estudo. Mas nosso coração queria mais. A gente sabia que esse estudo era apenas um material do ministério e queríamos trazer mais para o Brasil. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. Eu pensei, meu papel é orar por esse ministério junto com a Cindy. Mas ela também foi piorando, a saúde dela foi piorando. Então, depois que a Cindy faleceu, eu e minhas amigas formamos uma equipe, a equipe da Aviva Nossos Corações, junto com o marido da Cindy também, Joel Rest, e estamos maravilhadas de tudo que Deus tem feito em tão pouco tempo, de nos prover tantos recursos, de poder estar fazendo os podcasts, de poder estar buscando a Deus recentemente, de ter iniciado o trabalho dos podcasts Aviva Nossos Corações, os vídeos e tantos recursos que Deus está nos ajudando a trazer. E o versículo que chega ao meu coração é que Deus ele faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou pedir. E é o que nós temos visto nessa jornada durante os últimos 2 anos. E estamos muito animadas de ver o que Deus ainda tem pela frente. Eu sei que Deus tem mudado a minha vida com tudo que tenho ouvido, tudo que eu tenho aprendido através desse ministério, porque é a pura palavra, é a palavra exposta nas nossas vidas, dia após dia, ensinada de uma forma que nós podemos entender melhor. E por isso que isso arde no meu coração, para que as mulheres brasileiras possam ter na língua portuguesa o que eu tenho tido em inglês também. Uau, Senhor! Muito obrigada por isso, meu Deus! Este vídeo foi gravado em 2021 e é exatamente isso que você tem feito e até mais para com as mulheres brasileiras. E agora vamos ouvir um breve testemunho de como nossa querida Renata Santos, que grava os podcasts com a voz de Nancy, tornou-se parte desse ministério. É mais uma história preciosa de colocar nosso foco no Senhor, em vez de focar em nossas próprias inadequações e dizer sim, Senhor, aos planos dele. Vamos ouvir. Em 2001, nós fomos para Chicago. Meu marido foi transferido para fazer o doutorado no Trinity Evangelical Divinity School. E foi mais um recomeço. Começar numa outra cidade, sem conhecer ninguém, com 2 crianças, uma criança já com 4 anos, um bebê. Eu comecei a ouvir os programas de rádio da Nancy, do Aviva Nossos Corações, do Revive Our Hearts. E foi muito bom, porque me ensinou várias coisas a respeito da palavra, a respeito de ser uma mulher. Nancy era uma mulher solteira na época, né? Aprendi muitas coisas com ela. Apesar dela ser solteira, a sabedoria que vem da palavra é uma sabedoria para qualquer mulher. Solteira, casada, viúva, né?
Em 2005, nós voltamos para o Brasil. E aí, eu pensei, eu estou no Brasil, eu poderia traduzir essas coisas, essas mensagens para as mulheres brasileiras entenderem também. E eu mandei um e-mail para alguém no ministério, no Revival Hearts, pedindo autorização para traduzir essas mensagens. Bom, não recebi uma resposta imediata. Acho que alguns anos depois eu comecei a trabalhar numa escola, uma escola cristã. E quando eu estava na escola, na sala dos professores, eu recebi a resposta, dizendo que, Renata, que bom que você quer contribuir conosco, mas nós já temos uma pessoa aí no Brasil cuidando da tradução, e essa pessoa se chama Cindy Rast. Bem, a pessoa que estava ao meu lado no computador, na sala dos professores, era o Joe Rast, marido da Cindy. Então eu fiquei muito surpresa. Cindy Rast foi uma missionária americana que Deus usou para trazer o Ministério Revival Hearts ao Brasil, na época em que Renata trabalhava na mesma escola que o marido de Cindy. Isso foi uma surpresa para ela. E os meus filhos cresceram, saíram da escola, eu também saí da escola, e em 2021 eu recebi uma ligação de uma amiga chamada Nikki Lorimer, perguntando como eu estava, o que eu estava fazendo, sabia que eu havia saído da escola, quais eram os meus planos. E ela me convidou para fazer a voz da Nancy nos podcasts. E para mim foi um choque, porque eu não gosto da minha voz. Eu gosto de traduzir, era uma coisa, eu sempre me via como tradutora, né? Eu fui professora de português por muito tempo, então tem um olho bom para detalhes, assim, né? Então, eu aceitei pela fé. Mas o que Deus tem me falado através disso é o seguinte, eu comecei falando que eu sou a filha do meio e eu nunca fui ninguém, né? E isso é verdade. Deus chama ninguém. Deus chama um monte de gente que não é ninguém para fazer as coisas dele. Porque Ele quer ser exaltado, não é gente. Eu acho que Ele me escolheu para fazer a voz da Nancy, porque eu não gosto da minha voz. Eu nunca vou poder me orgulhar disso, né? Então, é o jeito que Deus faz as coisas. Salmo 85 sempre falou muito ao meu coração, porque fala a verdade e a graça se encontraram. E a verdade é essa, né? Eu não sou ninguém, mas Deus, por sua graça, usa a minha vida para abençoar a vida de milhares de mulheres no Brasil. Eu recebo recados quase todo dia falando: Renata, eu ouvi a sua voz, é você. Eu sou. Quase que eu quero falar que não sou, mas eu sou eu, né? Você não precisa ser alguém especial, você não precisa ter um talento especial, você não precisa ter poderes, né? Deus vai te usar se você disser: sim, Senhor, eu vou fazer. Espero que você esteja tão encorajada quanto eu ao ser lembrada de que o que mais importa para Deus é o nosso coração rendido e a disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Ele realmente nos capacita com tudo o que precisamos depois disso. Durante o testemunho da Nikki, você ouviu mencionar o estudo Mulher Verdadeira, que teve um efeito poderoso em mudar seu coração, assim como nos testemunhos de Cindy Rast e Lilian Pedroso. Os links para onde você pode encontrar mais informações sobre todos esses recursos estão na transcrição do podcast de hoje em nosso site www.avivanossoscoracóis.com. Por favor, junte-se a nós novamente amanhã para o último episódio da nossa série Como o Aviva Nossos Corações nasceu.
E ouça mais alguns testemunhos de membros da equipe do Aviva Nossos Corações e do trabalho radical que Deus fez em nossas vidas. Aqui está um rápido trecho do testemunho que você ouvirá amanhã de Denise Dio, que é quem prepara as transcrições dos nossos podcasts. Então, quando eu cheguei lá na igreja, estava todo mundo reunido em oração e eu entrei no grupo de oração e a pessoa que estava ministrando a oração falou: Senhor, nós repreendemos nesse momento o espírito de morte. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito de morte. Naquele momento foi como escamas do meu olho tivesse caído. Para ouvir todo o testemunho dela, assim como de outras, sintonize aqui amanhã. O Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Revive Our Hearts.